Há mensagens que são fáceis de preparar, há outras que são difíceis, há outras que parece que não custam a sair. Esta foi uma delas, mas tenho a plena convicção que esta é a palavra de Deus para nós esta manhã. O livro de Juízes, capítulo 6. Naqueles dias, o fim do livro de Juízes termina assim. Vamos para o capítulo 6, por isso, tendo a vossa Bíblia, tendo o vosso telemóvel, não nas redes sociais, mas na Bíblia Sagrada, podem abrir, e vai ser em Juízes capítulo 6. Mas no final do livro de Juízes, termina assim o livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. Quando olhamos isso, parece os nossos dias, não é? Cada um faz o que acha bem aos seus próprios olhos. O livro de Juízes termina assim. Isto aconteceu há 3.300 anos, mais ou menos, atrás. Há 3.300 anos, cada um fazia aquilo que achava que fazia bem. E hoje? Igual. Tudo bem? Para aqueles que não conhecem a Deus, o livro de Juízes, basicamente, é uma contracorrente. Eu espero que hoje nos possa apanhar a nós também esta contracorrente. Porque o capítulo 6 de Juízes é uma repetição de outros capítulos, basicamente, da estrutura. E se eu vos dissesse de quem nós íamos falar, vocês já desligavam. Mas também vou-vos dizer, espero que não desliguem, não façam obsidião. Conhecem a história, se calhar. Mas se calhar não vão perceber o que Deus tem falado até agora. E espero que Deus traga alguma coisa nova para a tua vida, para a minha vida, nesta manhã. Esta é a minha convicção, sempre que eu pego na palavra de Deus, que ela traga coisas novas de Deus para a minha vida. Obrigado. Os israelitas voltaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Versículo 3. Acontecia que, quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, os outros povos do leste, invadiam as suas plantações, acampavam na terra, destruíam as plantações até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. E subiam com seus rebanhos e tendas e vinham em multidão como gafanhotos. Tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Versículo 6. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas, e por isso os israelitas clamaram ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Até aqui que o Senhor traga a sua palavra para nós e depois iremos continuar. O que acontece no versículo 1 é uma repetição continuada na história deste povo. Fizeram o que era mau aos olhos de Deus. Voltaram, algumas versões dizem, voltaram a fazer o que era mau aos olhos de Deus. Esta é uma constante no livro dos Juízes. O povo de Israel peca continuamente, traz punição, e Deus traz punição, ou deixa que a punição seja dada ao povo de Israel. Diria melhor assim. O que percebemos claramente é que Deus não castiga. Deus deixa que o castigador venha sobre nós. E Deus os abandona e deixa a mercê dos seus próprios inimigos. Agora, quando eu peguei nisto, talvez vocês estão a dizer, bem, mas o que é que isto tem a ver comigo? O que é que tem a ver com Israel pecar continuamente? Tem a ver que tu e eu também, muitas vezes, estamos em rotinas de pecado em nossa vida. Tu e eu, tal como Israel, vivemos uma vida de ciclos de pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, e sempre a mesma coisa, sempre os mesmos pecados, sempre a mesma rotina. E muitas vezes, muitos de nós, realmente estamos muito longe de viver a liberdade que Cristo conquistou para nós.
Quando ele disse, depois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é? Mas muitos cristãos continuam hoje igual ao que eram 10 anos atrás, com as mesmas lutas, os mesmos problemas, os mesmos pecados, os mesmos vícios. Crentes que permanecem uma vida de vícios. Vícios, às vezes, ligados à TV, às redes sociais, aos jogos. Não só para crianças, jogos, não é? Quais homens sabem daquilo que eu estou a falar, não é? Ok. Os jogos, não é? Eu, por acaso, nunca fui muito bons jogos. Meus filhos podem testemunhar isso. Foi um problema meu, não é? A pornografia, muitas vezes. Há muitos crentes que continuam hoje com os seus relacionamentos corrompidos, com zangas com pessoas que já têm há muito tempo e que nunca conseguiram resolver. Ou pessoas que estão presas à amargura, à ira, à falta de perdão. Crentes que são orgulhosos. Não estou a olhar para ninguém. Crentes que não conseguem controlar o seu humor e que explodem em pouca água e dizem depois eu sou assim. Como se Cristo não viesse para fazer uma diferença em nós. É curioso este versículo. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal diante do Senhor. E muitos de nós, realmente, em vez de encararmos de frente os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas lutas, não o fazemos. Curioso que em Jeremias fala acerca de Deus dizer isto. Este povo é rebelde e pertinaz. Eu estive a ver o que é pertinaz. E sabe o que é? É alguém persistentemente teimoso. Ou seja, aqui está um povo rebelde e teimoso continuamente, não é? Conhecem alguém assim? Ok. O povo de Israel era assim, se calhar alguns de nós somos assim. Pessoas que realmente temos estes pecados em nossa vida, estes vícios, que não conseguimos nos livrar deles. E que deixamos, por isso, que o nosso inimigo... Os midianitas eram o inimigo do povo de Israel, mas todos nós temos um inimigo, que é Satanás. E que nós deixamos que ele tenha vantagens sobre nós. Não é? Pedro fala acerca desse assunto. Mas o que é curioso nesta história, que me saltou ao de cima nesta história, foi que, quando este problema aconteceu, voltaram a fazer o que era mau aos olhos de Deus e eles estavam debaixo dos jugos dos midianitas. O que é que eles fizeram para, em alternativa a estar debaixo dos jugos dos midianitas? Vejam o versículo 2. Eles fizeram para si covas, cavernas, fortalezas. Eles arranjaram um esquema para minorar a perda. Certo? Ou seja, em vez de eles encararem o problema de uma forma frontal e dizermos vamos terminar com esta gente, vamos resolver este problema, vamos pôr a nossa vida em ordem com Deus, vamos fazer certo aquilo que está errado, eles criaram um esquema mais fácil, que era minorar as perdas. Que era, basicamente, criar um remedeio, dizemos nós em português, não é? Um remedeio, não é? Uma coisa para que não perdêssemos tudo. E é incrível, porque a história nos fala disto, não é? Eles fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Em vez de viverem como filhos de Deus, viviam como pessoas que se escondiam e fugiam de encarar a realidade da sua vida. E alguns de nós temos lutas em nossa vida, problemas, vícios, que em vez de nós compensamos com outras coisas. Tentamos encontrar soluções para mitigar os problemas e os resultados que estamos a passar sem encarar uma coisa que se chama arrependimento. Quando foi a última vez que tu choraste amargamente pelo teu pecado? Qual foi a última vez que tu disseste a Deus, eu pequei, eu fiz a asneira, eu preciso de mudar, eu quero mudar, eu vou mudar? Alguns estão dizendo, eu lembro quando recebi Jesus Cristo há 40 anos atrás, eu já fui há 50.
e uns trocos. E os inimigos, realmente, claramente me veio aquela imagem de Jesus quando ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E quem é este ladrão? Satanás. Com todas as suas artimanhas, que é o mundo, a carne e o pecado. Todas as formas, ele vai tentar fazer o quê? Roubar, matar e destruir, para nos retirar a vida em abundância que Cristo tem para nós. Se tu olhas para a tua vida e dizes assim: esta é a vida que Cristo quer para mim, então fica em paz. Se tu olhas para a tua vida e dizes assim: bem, esta é a vida abundante que Deus tem para mim, se calhar não é. O que é que me está a faltar? O que é que o ladrão me está a querer roubar? E é isso que ele faz. O apóstolo Pedro muito claramente disse: sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio é o contrário de ébrio. Sabes o que significa? É que muitos de nós andamos ébrios, não com o álcool, mas com o mundo em que nós vivemos, com o sistema de valores em que nós vivemos. Envolvidos em mil e uma coisa e não vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Os inimigos, diz aqui, subiam com os seus rebanhos, vinham em multidão como gafanhotos. O que é que isso quer dizer? Eram inumeráveis. Não era um exército regular para enfrentar no campo de batalha, mas um enxame confuso que vinha para destruir tudo à sua frente. Infelizmente, tal como Israel, há muitos cristãos hoje de costas voltadas à vontade de Deus, àquilo que Deus tem para eles. E quando Deus fala do pecado em sua vida, quando Deus fala dos vícios, quando Deus fala de coisas que precisamos de pôr em ordem na nossa vida, nós vamos para as nossas cavernas, nós vamos para os nossos esconderijos nos montes, nós tentamos minorar as perdas, procuramos remedeiros, soluções que só nos iludem a nós, mas não resolvem nenhum problema. E depois acham estranho que a vida não nos vai bem. Depois queixam-se que as coisas não correm bem em casa, no dia a dia. O resultado no versículo 6 é forte, não é? O versículo 6 o que é que diz? Assim Israel se enfraqueceu muito. Ninguém pode viver uma vida de pecado e esperar ou contar com a bênção, com a alegria, com a aprovação de Deus. Eu vou repetir. Ninguém pode viver uma vida de pecado e esperar ou contar com a bênção de Deus na sua vida. Mas muitos de nós pensamos assim. Porquê? Porque vamos à igreja, porque damos o nosso dízimo, porque servimos ali e ali, mas não resolvemos o mal que está dentro de nós. Tentamos minorar os nossos pecados. Tentamos minorar a nossa situação. Mas não queremos encarar o pecado de frente. Não queremos realmente enfrentar o arrependimento. Sentimos a miséria pelo nosso pecado. Sentimos a nossa necessidade de Deus. Sentimos aquele momento em que nós dizemos: Senhor, sem ti nada posso mesmo fazer. Sabes porquê? Porque tu podes vir à igreja sem ser por Deus. Tu podes pregar sem ser por Deus. Tu podes orar sem ser por Deus. Tu podes jejuar sem ser por Deus. Tu podes fazer tudo na tua própria força. Mas o que é que tu fazes na tua própria força, se não for por Deus, o resultado vai ser zero. A recompensa vai ser zero. E o povo de Israel estava a ver isto. Imagina um povo que está a trabalhar. Imagina trabalhar o mês todo e lá no dia 28 alguém vai e tu recebeste o dinheiro, estás lá à boca do multibanco e alguém vai e tu tiras o dinheiro e naquela altura ficas sem ele.
Era isso que eles faziam. Eles esperavam a altura certa da colheita para irem lá e mostrarem ao povo de Israel. E porquê que isto acontecia? Porque os midianitas eram maus? Amém. Mas e mais do que isto? O povo de Israel era pior. Porque o povo de Israel não punha o seu coração em ordem com Deus. E isto é que dava vantagem e oportunidade. Não é? Coríntios fala de nós não darmos vantagem a Satanás. E dar vantagem a Satanás é termos situações em nossa vida que nós não resolvemos. Nós damos vantagem a Satanás. E Deus diz então, Satanás é livre para fazer o que quiser porque nós estamos a dar permissão a ele. Agora, quando nós estamos aflitos e quando eles clamaram, o que é que eles esperavam quando eles clamaram? O que é que vocês acham? Socorro. Livramento. Esperavam que um anjo viesse com uma resposta de Deus para resolver logo a situação. Mas é interessante que antes do anjo foi outra coisa. E o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor de Israel, e eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da escravidão, e eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não obedeceste à minha voz. É interessante que antes de que Deus trouxesse o livramento, Deus colocou o dedo na ferida e disse: se vocês querem ser curados, não vale a pena pedir pensos, não vale a pena arranjarem soluções temporárias. Se vocês querem ser curados, a minha palavra é esta. É interessante que antes do anjo vem o profeta, porque a palavra é o que eles precisavam e não o alívio. E se calhar o que tu queres nesta manhã é o alívio, e se calhar o que Deus tem para ti é a palavra hoje. E eu acho que Deus nunca... Porquê é que Deus faz isto? Porque para que a cura seja real, nós temos que tirar, nós temos que mexer na ferida, temos que encarar a coisa como ela é. Os nossos filhos, quando pequenos, e se aleijavam, eles... Não sei se vocês faziam isto, eu também fazia cuspir em cima da ferida. Alguém fazia isto já agora, ou era só eu? Eu acho que é uma coisa quase universal, não é? E nós pensávamos que isso resolvia o problema, não é? Ou lembram-se como às vezes nós crianças somos incríveis, não é? Eu também achava que o cuspe fazia cola, era uma forma de colar coisas, não é? Alguém tentou isto já? Eu tentei quando eu era pequeno, não é? E lembro uma vez de partir uma jarra da minha mãe, aquela jarra da sala que estava em cima da mesa, eternamente, do primeiro até o último dia que nós vivemos ali, e ela estava lá, e por alguma razão, que qualquer criança acontece isto, por azar com certeza, não é? Partiu-se a jarra. E eu fiz cola, então usava um pouco de sabão e metia lá. Alguém fazia isso também? Alguém fez isto? Ok, então, isto são algumas técnicas que eu agora vos estou a dar. Um pouco de sabão, mexia ali e depois tentava colar. E de repente a minha mãe chegou e meteu a mão ali e aquilo estava... Partiu aquilo, ela. Imagina que vocês não conheceram a minha mãe, mas a minha mãe não era de gancho. A minha mãe veio com muitas conversas, ela sabia bem. E é interessante que aconteceu aqui, eles falam que eles clamaram a Deus. O profeta Oséias diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Esta é uma coisa interessante. O Deus que permite. Neste caso, em Oséias, era mesmo o Deus que feria, mas aqui eu acho que era o Deus que permitiu a ferida que aconteceu sobre Israel, também era o Deus que traria o livramento. E a proposta de Oséias era: vinde e tornemos ao Senhor.
Agora é interessante que, como eu dizia, não é? Quando tu e eu clamamos a Deus, esperamos que venha o livramento, porém aqui há de enviar e-mails, ele manda um libertador para eles, ele envia um profeta para o repreender pelo pecado e para os levar ao arrependimento. Eles clamavam por um libertador, Deus enviou-lhes um profeta para instruí-los e para prepará-los para a libertação que Deus havia de trazer. O Salmo diz assim: restaura-nos, Senhor, faz-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. É para Ele que tu e eu temos que nos voltar. É para Ele e só para Ele que nós temos que nos voltar com todo o nosso coração. Não fala muito acerca do que aquilo produziu naquela nação, mas aparentemente parece que houve mudanças. E a mudança aconteceu depois ao vermos a chamada deste homem chamado Gideão. E então o anjo do Senhor, versículo 11, para me acompanharem, veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. Seu filho Gideão estava a malhar o trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos midianitas. E o anjo lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou a te enviar? E Gideão lhe perguntou: Senhor meu, com quem eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor disse novamente: e eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão continuou. Gideão não se calava também. É uma comunicação construtiva, já agora, que vemos aqui, não é? Se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor. Falas comigo. Peço que não saias daqui até que eu volte trazendo a minha oferta e a ponha diante de ti. Ele disse: esperarei até que voltes. É uma conversa muito interessante acerca deste homem que Deus estava a levantar ali. Quem era este homem que Deus estava a usar? Primeiro, um homem valente. Ele é chamado um homem valente. Deus está contigo, homem valente. Mas ao mesmo tempo era um homem vulgar. Era valente porque estava aqui a trabalhar? Não seria por isso. Mas talvez porque nele havia alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente em relação a todos os outros. E acho que até a diferença vem até pela conversa que vamos descobrindo que tipo de pessoa este homem era. Mas ao mesmo tempo também vemos, de certa maneira, ele era vulgar. Porquê? Porque ele estava, vejam bem o versículo 11, ele estava sozinho ali, estava retirado a malhar o trigo. Trabalho duro. Não é? Alguém já malhou o trigo? Aqui? É um trabalho duro, um trabalho que é preciso braços, é preciso assistência, não é fácil, é pesado. Realmente não era um trabalho. Ele era um homem com alguns recursos, por isso ele não tinha necessariamente de fazer aquele tipo de trabalho. Ele tinha uma família, parece que numerosa, com alguns recursos financeiros, e não era de esperar que ele tivesse a fazer aquilo, mas ele não se escusou àquilo, e ele fez. Estava a malhar o trigo, e também vemos que ele estava aflito. Ele estava a malhar o trigo aonde? Não, uma eira é um lugar assim ermo, um lugar aberto, não é? Onde as pessoas dão com o pau, mas ele estava a malhar aquilo aonde? Num lagar. O que é um lagar? É um espaço pequeno, às escondidas de todos. Porquê? Porque ele não queria ser visto pelos midianitas. Porquê? Porque na altura que fosse visto, ele seria roubado. Então encontramos este homem vulgar, mas valoroso, ali a trabalhar. Outra coisa que nós percebemos na conversa dele é esta honestidade que ele tem com Deus, com o anjo do Senhor. Ele não tem papas na língua. E ele vira-se assim para o anjo e diz assim: Senhor, se tu estás connosco, o que aconteceu daquelas histórias do passado? Eu acho muito interessante esta santa reverência, mas ousadia deste homem.
Porque ele não se cala, ele foi honesto, ele expressa o seu incômodo diante do que estava a acontecer. Ele questiona Deus. Onde é que tu estás, Deus, afinal? Eu sou teu filho, nós somos teus filhos, o teu povo, e olha para a nossa vida, que é uma miséria. Então percebemos que o caminho para a cura passa por este processo também. Honestidade. Outra coisa que nós vemos neste homem é interessante, porque Deus fala, Deus vira-se para ele, versículo 14, e lhe diz: vai nessa tua força, e livra Israel dos midianitas. Se Deus te dissesse isto, o que é que te dizia assim? Deus, realmente eu sou a pessoa certa. Tu escolheste bem. Este homem não tem uma falsa humildade. Eu acho que ele vê-se aqui uma humildade interessante neste homem, que ele vira-se para Deus e lhe diz: Deus, ok, como que é que eu vou livrar? Como que é que eu vou livrar Israel? A minha família é mais pobre e eu sou mais novo, mais o inferior na minha casa. Ou seja, Deus, tu escolheste a pessoa errada. Foi ao lado, muito ao lado. Eu acho que é uma santa reverência e uma santa humildade. E talvez diga, mas ele está a se escusar. Eu acho que não, ele está a ir um pouco mais longe com Deus. Porque a próxima coisa que ele fala com Deus é muito interessante. E o Senhor lhe diz novamente: eu vou estar contigo e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. Aqui sim. Parece que agora acabou a conversa. Não. O que é que ele diz? Se tens achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu. Este homem tinha fé em Deus. Mais do que tudo, eu acho que ele tinha fé que Deus poderia dar um sinal e que Deus iria mostrar que Deus estaria com ele. Ele tinha fé naquilo que Deus poderia fazer, mas ele tinha que ter a certeza de que Deus o estava a chamar para aqui. Por isso vemos aqui um homem valente, um homem honesto, um homem humilde. O apóstolo Paulo dizia: quando eu sou fraco e sou forte. A presença de Deus é a nossa força. E o homem com fé, ele queria ver Deus a agir. Ele queria ter a certeza que era Deus que ia agir. Não queria na sua própria força, nas suas capacidades, na sua energia. Ele queria que fosse Deus que mostrasse claramente que era Ele que o estava a enviar. E depois sabemos o que é que acontece. Ele diz: olha, vira-se para o anjo do Senhor, que era uma aparição de Deus, era uma teofania, era Deus a aparecer ali, e diz: tu esperas por mim até que eu volte? Ele vai preparar um almoço. Ele mata o animal. Isto não foi 5 minutos, gente. Ele diz aqui, ele foi pegar na carne, ele preparou um cabrito, fez bolos sem fermenta, com um éfa de farinha. Então, depois de preparar aquilo tudo, ele chegou com aquilo e colocou lá. Ele diz aqui que o anjo lhe disse: derrama o caldo sobre o cabrito e fogo vem do céu e consome aquilo. O que acontece é o seguinte, é isto que eu quero chamar a atenção. O que acontece é o seguinte, é o versículo 22 e o versículo 24. E quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: é de mim, Senhor. E eu vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou o Senhor é paz. Gideão é um homem transformado. Tem 2 coisas que eu quero que tu prestes atenção. Uma delas é que era um homem que temia a Deus. Um homem que viu a Deus e que teve um respeito por Deus, que abraçou a sua vida e que disse: eu vou morrer. E depois de Deus lhe dizer: não, tu não vais morrer. Tu não vais morrer. Ele pega e levanta um altar a Deus. Ele é um adorador. E é alguém que quer levantar o nome de Deus diante de toda aquela gente. O que acontece é o seguinte, e estamos já a terminar, porque eu não vou continuar a história, isso fica para trabalho de casa.
fim do capítulo seguinte, onde essa seguir, é muito interessante, é que naquela noite Deus fala com Gideão e diz: olha, vai e destrói o altar a Baal que está na casa do teu pai. Porque quando Deus quer fazer uma limpeza, não começa na casa do vizinho, começa na minha casa. Aleluia. Começa na minha casa. E depois edifica um altar ao Senhor. Mas primeiro destrói. E ele fez isto durante a noite. Para quê? Para poder fazer o trabalho. Se ele começasse a fazer aquilo durante o dia, vocês estão a imaginar a insurreição que ia levantar? Estão a fazer aquilo durante a noite, e mas no dia seguinte toda a gente soube quem é que fez aquilo. O comentário é que toda a gente sabia quem é que tinha feito aquilo. Então, primeiro ele tinha que destruir os ídolos, ele tinha que resolver o problema do pecado, ele tinha que se livrar daquilo para que realmente a vitória viesse e a bênção viesse. Porquê esta mensagem? E porquê que eu senti um incómodo de Deus e convicção de que o Senhor queria que eu trouxesse esta palavra para mim, primeiro, e para todos nós também como igreja? Não vale a pena nós construirmos esconderijos nos montes, não vale a pena colocarmos fortalezas nossas, não vale a pena fazermos remedeios na nossa vida, se não quisermos encarar os problemas que nós temos que resolver em nosso coração, em nossa alma. Não vale a pena nós queremos que Deus nos abençoe se nós não estamos realmente alinhados com a progressão de Deus na nossa vida. Não podes viver uma vida de pecado e esperar continuar com a bênção de Deus na tua vida. E por isso, Deus claramente contendeu comigo. Porque este ciclo de pecado em Israel é constante. Se vocês forem ver outra história, quando Deus, mais à frente, dois capítulos depois, acontece a mesma coisa. O povo fez o que era mal aos olhos de Deus. Não é? E claro que não são pecados. Não é? O que eu estou a falar não é pecado. Eu sei que tu e eu pecamos. Mas o que eu falo é de comportamentos que nós precisamos de lidar. Precisamos de mudar em nossa vida. O nosso orgulho, a nossa amargura, a nossa raiva, a nossa ira, o nosso descontrole, a nossa indisciplina, vícios que nós vamos carregando toda a nossa vida, coisas que nós temos para resolver, que nós vamos adiando para resolver, e que nós vamos maneirando e vamos tentando, como nós dizemos, empurrando com a barriga, não é? Assim, mas não encarando as coisas como elas são. Por causa da dor, se calhar, por causa da nossa vergonha, se calhar, por causa de um pensamento que nós temos de mentira, que diz: eu não vou conseguir mudar a minha vida. Eu fui, sou e serei assim. Não estou a falar, caralho. Eu sei que todos nós temos personalidades diferentes, não é disso que estou a falar. Estou a falar de comportamentos que a Bíblia condena. Frutos da carne. A ira, a maldicência, o orgulho. Isso é frutos da carne. E nós precisamos resolver isso. O problema é que às vezes nós não queremos resolver, vamos construir as nossas cavernas. E o que acontece é que os midianitas aparecem e roubam-nos o que nós temos. E nós nos queixamos. E nós ficamos muito empobrecidos, muito enfraquecidos. O que é que nós continuamos a fazer? Continuamos a fazer cavernas. E está a fugir. Mas sem resolver o problema. E pedimos: Senhor, livra-me disto. E o que é que Deus faz? Antes de enviar o anjo libertador, envia o profeta. O profeta incomodador. Que nos mostra que nós temos que resolver se queremos a bênção de Deus. De Deus. E é tão incrível, não é? Eu não falei nada ao João que ia pregar hoje. Eu nem não sabia ontem. Nem ontem eu estive a lutar essa semana toda. Nem ontem eu sabia o que ia pregar. O João muito menos.
mas o Senhor te chama a ti e a mim a sermos pessoas que somos seus filhos amados e santos. Por isso Deus não brinca as igrejas connosco. Deus não brinca ou faz conta. Deus não minora os nossos pecados. Deus não suaviza aquilo que nós erramos, mas porque lá no Pai Ele estava ao seu colo e diz assim: então, filho, deixa-me lá ver a tua ferida. E nós pegamos e mostramos a ferida. E ele diz assim: dói? Pois, eu sei, filho. Agora vamos pôr mercurocromo. Melhor do que álcool, ok? Para sarar. Como o Apocalipse fala, vinde e comprai. Não é? Aquela igreja que dizia que era rica. Vinde e comprai. Então o Senhor, porque te ama e porque me ama, está connosco nesta manhã. Ok. Nós podemos mudar. Tu podes mudar. Eu posso mudar. Basta querermos e querermos.